E aí, minha galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer a correção dessas atividades nossas aí hoje, certo? E sobre a questão 5, eu tinha falado com vocês que eu iria fazer o vídeo tirando as dúvidas de vocês, beleza? Vocês vão perceber quanto essa questão 5 ela é simples. E aí depois vocês vão fazer com outro número, viu? Que não seja o mesmo que eu tenho colocado aqui, para vocês verem como realmente o resultado dá o mesmo, beleza? Então viemos aqui, ó, Rick, Ju, Caio, Matheus, Guilherme. Então prestem bem atenção que vocês vão entender essa questão tranquilo. Então vamos aqui, ó. Numa subtração, a diferença é 26. Já está falando aqui na pergunta. Numa subtração, a diferença é 26. Então, a diferença você sabe que é o resultado. É o resultado. Você tem que colocar um número em cima e outro número embaixo, subtrair e tem que dar 26. Você pode colocar qualquer número que vocês quiserem. Desde que você pega, coloca o número em cima, subtrai o número que está embaixo para dar 26. Vocês podem colocar qualquer número que vocês quiserem, beleza? Eu coloquei assim, ó. Eu coloquei 30 que tira 4, porque 30 que tira 4 dá quanto? Dá 26, correto? 30 que tira 4 dá 26. Então, eu coloquei esse número aqui. Mas eu quero que depois vocês façam com outro número, para vocês verem como vai chegar nos mesmos resultados, beleza? Então, tá aqui. A primeira pergunta tá aqui, ó. Numa subtração, a diferença é 26. Então, eu já fiz uma diferença aqui, eu criei meus números e deu 26. Aí, você sabe que o número de cima, esse aqui é o minuendo, o 4 é o subtraindo e o 26 é o resto ou diferença, que é o resto. Resto ou diferença, beleza? Então, isso aí vocês já sabem. O de cima é o minuendo, o 4 é o subtraindo e o de baixo é o resto ou a diferença. Porque aqui já falou que a diferença é 26, então ele já é o resultado, beleza? E vamos ver agora o que pede lá na frente. Se aumentarmos 8 unidades, no subtraindo, qual será o novo valor da diferença? Então vamos aqui, o que está falando agora? Se nós aumentarmos 8 unidades, que é o número 8, no subtraindo. Quem é o subtraindo? Bora ver onde é que está o subtraindo. Tá aqui, o subtraindo é quem? É 4. Tá vendo aí? Lá falou se aumentarmos 8 unidades no subtraindo. E quem é o subtraindo aqui é 4. E se eu colocar 4 mais 8, vai para quanto? Vai para 12. Então, se eu colocar, gente, mais 8 unidades no subtraindo, qual seria o novo valor da diferença? Qual seria o outro resultado? Porque se eu aumentar 8 aqui no 4, que é o subtraindo que eles estão falando, não vai dar mais 26, correto? Eu vou tirar a prova aqui, ó. Eu deixei o 30, que falou que é para colocar o 8, só no subtraindo. Então, eu deixei o 30 e 4 mais 8 dá quanto? Dá 12. Então, qual será agora o novo valor do subtraindo, da diferença, igual está pedindo aqui o valor da diferença? Então, 10 que tira 2 dá 8. Aqui ficou 2, porque emprestou 1 por 0. E 2 que tira 1 dá quanto? Dá 1. Então, fica 18. Então, se eu aumentar 8 aqui no subtraindo, igual está falando, aumentar 8 unidades no subtraindo, qual será o novo valor da diferença? O novo valor fica 18, não fica mais 26, se eu aumentar 8 no subtraindo, igual pediu lá. Então, tá tranquilo, beleza. Então, já respondi essa daqui do 26, que a diferença deu 26. Se eu aumentar 8 no subtraindo, que o subtraindo aqui era o 4, foi para 12, a nova diferença ficou 18. E vamos ver o que pede lá agora. E se o minuendo for aumentado em 4 unidades, nessa primeira subtração aqui, tá falando o seguinte: e se o minuendo, o que é o minuendo? O minuendo é o de cima, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, ela tá falando o seguinte: e se nós aumentarmos 4 unidades no minuendo, igual tá falando no minuendo, qual será o novo valor dessa subtração? O minuendo aqui é quanto? É 30. Tá aqui, ó. E se
o minuendo foi aumentado em 4 unidades. Então, no minuendo, gente, que é o de cima, se aumentarmos 4 no minuendo, aqui nós temos 34. Aquela hora pediu para nós aumentarmos 8 no subtraindo. E se eu aumentar agora 4 no minuendo, vai ficar quanto aqui no lugar do 30? Vai ficar 34, porque falou para aumentar 4, mas foi no minuendo, que é na primeira subtração que nós fizemos. Então, foi para 34, que tira quanto? Que tira 4. Tá aqui. E 34 que tira 4 fica quanto? Fica 30. Tá vendo aí, galerinha? Como não tem dificuldade. Aí tem aluno que pode perguntar bem assim: ô professor, então faz com outro número aí para mim ver se vai dar os mesmos resultados. Então eu vou fazer o seguinte: a diferença tem que dar 26. Igual vocês sabem, vocês têm que colocar qualquer número em cima e embaixo, para quando subtrair tem que dar 26. Então eu coloquei outros números aqui. Eu coloquei 40 que tira 14, porque tem que dar o 26. Isso aqui não pode fugir, o 26 tem que ficar. Então, 40 que tira 14, fica quanto? Fica 26, porque 10 que tira 4 fica 6. No lugar do 4 ficou 3, e 3 que tira 1 fica 2, então 26. Então, o que vocês podem perceber? Que eu mudei, que não é mais 30, que agora é 40. Aqui não é mais 4, que é 14. Então, vocês podem colocar qualquer número, desde que quando você pega o de cima, subtrai o de baixo para dar 26, vocês podem fazer com qualquer número, que vai dar o mesmo 18 e o mesmo 30 lá no resultado lá, beleza? Então, olha aqui para vocês aí. O 40 é o de cima, é o minuendo, o 14 é o subtraindo, e o 26 aqui é o resto ou a diferença, beleza? Igual pediu lá, a diferença é 26, então tá aqui. Porque 40 que tira 14 fica 26, tá aí, beleza? E vamos ver aqui agora. E se aumentarmos 8 unidades no subtraindo, qual será o novo valor da diferença? Se aumentar 8 unidades no subtraindo, quem é o subtraindo aqui? A gente sabe que o subtraindo é 14. Então, ela está pedindo para aumentar mais 8. Então, se eu colocar aqui para aumentar mais 8, qual seria o novo valor aqui da diferença? Você sabe que agora não será mais o mesmo, porque eu vou aumentar mais 8 aqui no subtraindo, igual está pedindo na questão. E se eu aumentar 8 no subtraindo, quem é o subtraindo aqui, né? O 14. Agora, eu vou aumentar aqui 8. Então, aqui, ó, o 40 ficou, porque pediu para aumentar foi o subtraindo e não o minuendo. 40 ficou. E 14 mais 8 dá quanto? Dá 22. Tá vendo aí? 22. Então, vamos ver agora qual será o novo valor da diferença. 10 que tira 2 fica 8. No lugar do 4 agora é 3. 3 que tira 2 fica quanto? Fica 1, 18. Deu o mesmo resultado, 18. Viu, gente? Mesmo com números diferentes. Tudo que você seguiu o critériozinho aqui que tá pedindo, é tudo tranquilo. Vamos ver agora o outro aqui. E se o minuendo for aumentado em 4, se o minuendo, que é o minuendo aqui do primeiro cálculo, é sempre da primeira subtração, que é o minuendo aqui a gente sabe que é 40, e lá tá pedindo para aumentar 4 unidades. Então, se eu pegar o 40 e colocar mais 4, vai para quanto o minuendo? Vai para 44. Aqui só pediu agora o minuendo, certo? Então, eu vou aumentar o minuendo mais 4, vai para 44. Menos 14, tá aqui o menos 14. E aí vamos ver qual será o novo resultado aí, que é a diferença. 4 menos 4 dá 0. E 4 menos 1 dá quanto? Dá 3. Então ficou 30. Então ficou 30, 30, 18, 18. Vocês podem colocar, gente, qualquer número que vocês quiserem, desde que quando você pegar o de cima e subtrair o de baixo dando 26, depois vocês aumentando 8 e depois vocês aumentando 4, igual tá pedindo a questão, você vai escolher sempre o mesmo 18 e sempre o mesmo 30. Viu como a questão não é difícil? Então, hoje eu vou estar acompanhando vocês pelo Meet, e eu quero que vocês façam agora essa questão 5 pelo mesmo raciocínio dessa questão que eu fiz aqui, beleza? E eu sei que vocês são capazes, são inteligentíssimos, gostei muito da turma e vamos para a nossa atividade.